Povo no deserto e a pureza do santuário. Enquanto o povo de Deus caminhava pelo deserto, eles viviam sob um regime de dependência total de Deus. Tudo vinha do alto. O alimento e maná vinha do céu, a água brotava da rocha, as roupas e sandálias não se gastavam. A presença de Deus habitava no meio deles no tabernáculo, símbolo do corpo e do santuário. Durante esse tempo não havia doenças entre eles. Êxodo 15, 26 e Salmo 105, 37. Eles estavam separados, em hebraico, kadosh, que significa santos, e não se misturavam com os povos ao redor, nem em costumes, nem em alimentos, nem em adoração. Essa separação era o que garantia a preservação física, emocional e espiritual. O início da contaminação. Quando o povo começou a se contaminar com outros povos, tudo mudou. A contaminação começou pela idolatria e pela mesa, os dois pontos de entrada do pecado, espiritual e físico. Isso fica claro em Números 25, de 1 a 3. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Aqui vemos 3 passos de queda: abertura emocional, prostituição espiritual e moral, aliança pela alimentação, comer das mesas consagradas a ídolos e o rompimento com Deus, a idolatria. A consequência foi imediata. A enfermidade e a morte voltaram ao meio do povo e uma praga matou 24.000 pessoas. Isso está descrito em Números 25, versículo 9. Paralelo espiritual, o corpo como santuário. Assim como o tabernáculo era o lugar da presença de Deus no deserto, hoje o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Nós já falamos muitas vezes, você ainda vai ouvir mais vezes para que você grave isso na sua mente. Enquanto o povo mantinha o tabernáculo puro, a glória de Deus permanecia no meio deles. Mas quando o tabernáculo era profanado, a presença se retirava e a enfermidade tomava lugar. O mesmo acontece conosco hoje. Quando comemos da mesa do Senhor, uma vida consagrada, pureza, obediência, a saúde e vida. Mas quando comemos da mesa dos demônios, 1 Coríntios 10, 21, que inclui práticas espirituais e hábitos alimentares que contaminam, abrimos legalidade para a destruição. Logo mais à frente, nos próximos módulos, você vai entender o que são esses alimentos contaminados e consagrados. Mas fazendo um breve parênteses aqui para vocês, a nossa alimentação, ela foi modificada, muitos alimentos foram modificados geneticamente, eles foram transformados. Existe um processo que se chama transgênico, transformar o alimento. Eles entraram com isso na nossa alimentação lá pelos anos 80, até um pouco antes, porque eles falaram que se não modificasse os alimentos, para que eles produzissem mais e fossem mais resistentes às pragas, não teria alimentação para alimento suficiente para alimentar a população mundial. Então eles foram modificando, eles modificaram o trigo, eles estão modificando muitos alimentos, muitos. Eles estão vindo com essas questões de transgênico, milho. Hoje está aumentando assim uma grande quantidade de alimentos que estão sendo geneticamente modificados. Esses alimentos, eles fazem mal para o nosso organismo, porque Deus não criou o nosso organismo para comer todo tipo de alimento. Até a uva, hoje em dia, ela é modificada. Eu já vi muitas pessoas falarem que tem problemas alérgicos, alergia de maçã, alergia de uva, alergia de tomate, e isso muitas vezes não quer dizer que é o alimento que te dá alergia, mas a modificação que foi feita naquele alimento. Quer dizer que você não está comendo um tomate de verdade, ou uma uva de verdade, ou mesmo um trigo de verdade, porque ele foi totalmente modificado e o nosso intestino não consegue fazer a absorção,
a digestão correta desses alimentos, e isso acaba nos adoecendo. Então, quando nós falamos sobre alimentos contaminados, é disso que eu estou falando, dessa modificação que foi feita na nossa alimentação. Muitas vezes nós preferimos comprar comidas prontas. Dentro dessas comidas existem tantos conservadores, vai ter uma parte também que nós vamos falar sobre isso, só sobre essas questões, conservantes, corantes, aditivos, tudo isso que faz mal para o nosso organismo, porque ele não absorve, ou ele absorve, mas acaba fazendo mal, trazendo doenças autoimunes, inflamação crônicas e tantos outros problemas. E eu estou falando apenas dos alimentos que foram contaminados, e eu nem estou me referindo à glutanaria, que muitas vezes é o comer em excesso. Mas você sabia que muitas vezes o alimento, por ele ter sido modificado geneticamente, ele também vai te causar essa compulsão, essa vontade exagerada de comer, e muitas vezes você acha que isso tem a ver só com o seu emocional?